Princípios histórico-pedagógicos da educação física é o tema do nosso conteúdo de hoje. E aí eu quero trazer algumas informações importantes aqui sobre isso. Primeiro, quando a gente fala de conteúdos ou princípios, histórico, a gente sempre tem que pensar em questões do passado. Só que quando a gente está falando de educação física, a gente sempre vai estar relacionando aos conteúdos pedagógicos. Por quê? Porque a educação física, a nossa área no Brasil, ela tem uma relação direta com a escola e com o princípio de ensino dos conteúdos hoje a gente chama de cultura corporal, práticas corporais, ginásticas e assim por diante. Então, quando a gente fala de princípios histórico-pedagógicos, a gente vai falar de história da educação física e vai falar, no decorrer dessa história, como que a parte pedagógica foi mudando, foi acontecendo. Então, o primeiro ponto, a gente vai lá para o passado para lembrar que no ano de 1854, a gente tem a Reforma Couto-Ferraz. E essa reforma, ela é super importante porque foi ela que colocou a educação física como obrigatória. E aí a gente vai ter alguns elementos aqui. Então, vamos colocar educação física obrigatória. Quando você vai lá olhar o documento, olhar a reforma Couto-Ferraz, você vai encontrar algumas informações que tem algum detalhamento que, em alguns casos, as questões de concurso podem colocar. Então, se você quiser ler exatamente como está a reforma Couto-Ferraz, você pode procurar no Google. E aí, o decreto número 1331A, de 1854. Então, lá você vai ter toda a informação sobre como foi a reforma. E aí muita gente pergunta, mas não é 1851, professora? Essa data aparece nos PCNs, no livro da professora Soraya Darido, em artigos, enfim, de vários autores importantes, como Mauro Betti, Castellani e assim por diante. E aí, qual que é o problema disso? E nessa hora eu viro a câmera para a gente conversar. Esse erro, que a gente tem na literatura de educação física provavelmente aconteceu porque lá na década de 80 teve um autor que falou da história da educação física e ele colocou essa data de 1851 para a reforma Couto-Ferraz. Só que essa data estava errada, e esses vários autores, inclusive quem construiu os PCNs, foi reproduzindo, foi repetindo essa data errada, mas simplesmente é uma data errada. Como que você sabe disso, professora? Por que você está certa e esses autores estão errados? Enfim, não é esse o ponto, mas por que eu trago essa informação? Porque quando você vai para os autores da área da educação, da história da educação no Brasil, eles sempre vão falar 1854. Hoje em dia é algo muito simples, como eu falei para você, é só colocar lá decreto número 1331A de 1854 que você vai encontrar essa legislação. E aí, nessa lei, vai estar lá, assinado pelo Couto-Ferraz, incluindo a ginástica. Mas, professora, então por que todo mundo fala 1851? Porque em 1851 houve um outro decreto que colocou para que acontecesse uma reforma educacional no país. E aí é por isso que essa data está errada. Então, vamos lá, vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Então, isso daqui, 1851, está errado
na questão prática, na questão real, né, com relação à história da nossa área, e eu acredito que é importante todo mundo saber a história da nossa área da melhor forma possível. Porém, como essa informação, ela aparece nesses lugares aqui, nesses diferentes autores, pode ser também que as questões de concurso tragam essa data de 1851. O que eu quero para você? Que você saiba que 1851 não é uma data correta, mas pode aparecer de acordo com a referência que a banca usar. E a data correta é 1854. Então, apareça 1851, apareça 1854, você vai acertar a questão, porque você vai ter esse conhecimento. Então, esse ponto importante, quero destacar aqui para você. A gente começa por ele, lembrando da Reforma Couto Ferraz. Muito bem, então, no começo, né, dos princípios histórico-pedagógicos da educação física, a gente tem que falar de 1854. Tá, o que mais tem de importante aqui que a gente precisa falar sobre esse período? A gente vai ter depois uma outra data, duas outras datas importantes. Vamos a elas. Uma é 1879 e a outra é 1882. 1879 é o que a gente tem, né, um momento também importante, que houve uma segunda reforma educacional chamada Reforma Leôncio de Carvalho. E essa reforma, ela acaba sendo destacada, né, porque ela aparece nos PCNs. Quando os PCNs falam do histórico da educação física, eles mencionam essa reforma, e por isso ela pode ser cobrada em concurso. Então, ela não é a primeira, tá, que inclui a ginástica, e aqui eu coloquei educação física, mas vamos destacar que a educação física naquela época ela tinha o nome de ginástica. Então, a Reforma Leôncio de Carvalho vai reforçar, vai ter ainda a questão da ginástica presente e ela aparece nos PCNs, mas lembre-se que não é a primeira, então cuidado para não confundir os nomes. E aí, outra informação importante que a gente tem é que em 1882 a gente vai ter o parecer número 224 do Rui Barbosa. E aí, esse parecer, ele é importante porque Rui Barbosa era uma pessoa famosa no Brasil, era um político importante. E aí, quando o Rui Barbosa faz esse parecer, e esse parecer é com relação à Reforma Leôncio de Carvalho, ele vai reforçar e entender, né, dizer que a educação física é importante, né, naquele momento, como ginástica, que a ginástica deveria realmente acontecer nas escolas. Então, ele reforça esse sentido. E naquela época, né, imagina que esse período histórico, não se era muito favorável às meninas fazerem atividade física, né, e participarem da aula de ginástica. E o Rui Barbosa, ele vai reforçar que a educação física, a ginástica, é importante tanto para os meninos quanto para as meninas. Então, por causa disso, esse parecer é bem importante para a nossa área. Mas vale lembrar que isso daqui é um parecer, não é uma reforma. Então, quem fala que é reforma tá errado, porque o parecer foi dado pelo Rui Barbosa referente à Reforma Leôncio de Carvalho, e esse parecer, inclusive, está disponível na internet também. Se você tiver curiosidade, você pode buscar, é só buscar por essa informação, tá aqui a referência, tá aqui o dado, para que você consulte, né, e entenda mais profundamente sobre a história da educação física. Para fins de concurso, o que eu preciso saber, professora? Isso daqui já parece muita data, muito nome, tá difícil, muito número, socorro.
Então, o que é importante desse período aqui? Primeiro, a inserção da educação física como ginástica lá em 1954 pela Reforma Couto-Ferraz, que em vários lugares está com a data errada, 1851, mas não deixe de responder a questão só porque está com a data errada. Simplesmente entenda isso, você tem essa informação, coisa que os seus concorrentes que não estão assistindo essa aula não vão saber. Então, primeira data importante, Reforma Couto-Ferraz. Depois, passa o tempo, a gente vai ter lá a Reforma Leôncio de Carvalho, que como ela é citada nos PCNs, por vezes aparece em concurso. Cuidado para não confundir esses nomes, porque é isso que as bancas querem, essas bancas safadinhas que querem fazer pegadinhas. Então, eles vão usar um nome que já aparece em outro lugar, mas lembra-se que a Reforma Leôncio de Carvalho vem depois. E aí a gente vai ter o parecer do Rui Barbosa, que é um personagem importante na história do nosso país, e é um parecer, não é uma reforma, que foi publicado em 1882, em que ele defende a educação física. Então vamos escrever isso daqui para reforçar que nesse parecer há uma defesa da educação física, novamente aqui como ginástica, nas escolas, tanto para meninos quanto para meninas. Então, esse é um ponto bem importante, tá? Muito bem, então aqui, se a gente olha a história do Brasil, o que está acontecendo nesse momento histórico aqui? A gente tem o período em que, vamos lá, história do Brasil, 1822, a gente tem a independência do Brasil com relação a Portugal, então 1822 está para cá, para trás, e em 1889 a gente vai ter a proclamação da República. Então esse intervalo aqui é um ponto importante entre a independência e a proclamação da República. Então, quando a gente fala, do Brasil como história, a gente vai ter esse período como característico aí que o Brasil ainda estava muito vinculado a Portugal. Então esse é um momento histórico para a gente considerar no cenário mais geral. E aí, esse período também é chamado da educação física higienista. Então, desde o começo, da educação física no país, até mais ou menos 1930, a gente tem como características a educação física higienista. Quais são essas características? Então, vamos lá. Um ponto importante da educação física higienista é a ênfase na saúde. E aí, a questão do nome já dá a dica, higienista com relação à higiene. E aí, pensando que a educação física, ela tinha essa influência médica. Nesse momento, a influência médica, ela é bem importante na nossa área, porque tinha essa ideia do entendimento biológico do corpo. Então, aqui, a ênfase, o entendimento é do corpo biológico. O que isso significa? Que eu estou pensando o corpo humano na perspectiva da biologia mesmo, da questão de pensar o quão isso é bom para os meus músculos e para os meus ossos, enfim. Não necessariamente olhando o corpo na sua integralidade. Isso a gente vai ver depois. Então, esses dois pontos são fundamentais para a gente entender esse período da educação física higienista. Então, quando o Rui Barbosa, aqui no parecer dele, ele defende a educação física, ele não defende que seja ensinado valores, por exemplo. Ele defende que os alunos, nas escolas, passem pela educação física porque ela faz bem para o corpo. Basicamente, essa era a ideia. E aí, aqui, quando a gente fala de educação física higienista, a gente está usando como referência o autor Paulo Giraldelli, que vai tratar das diferentes tendências
pedagógicas da educação física. No livro ele também fala de correntes pedagógicas. Então isso tem completa relação com esse tema aqui, porque eu estou falando dos princípios ou tendências, né? Nesse caso, no caso que Giraldelli fala de tendências pedagógicas, numa perspectiva histórica. Então, quando esse tema aparece no seu concurso, muito provavelmente é essa discussão. É claro que não é só o Paulo Giraldelli que fala sobre isso, mas a gente tem esse princípio muito presente até a década de 30 no Brasil. Então, essas são algumas das datas importantes aí para a gente lembrar e características desse período.